Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui, quarta-feira, é a nossa noite de evangelho, de reflexões sobre os ensinos de Jesus. E hoje nós queríamos pensar um momento em que Jesus sai do templo e olhando para aquele monumento diante dos seus olhos, aquele templo tão maravilhoso, ele simplesmente diz que não ficaria ali pedra sobre pedra, não ficaria pedra que não seria derrubada. Os apóstolos olham para aquele vaticínio que Jesus diz e logo mais questionam dele. Mas quando isso aconteceria? Eles não duvidaram das palavras de Jesus. Eles simplesmente questionaram quando isso aconteceria. E Jesus naquele momento ouve da parte deles algo como: haverá um sinal? Haverá um sinal de quando esses fatos acontecerão? Haverá um sinal do fim do mundo? Porque entendiam que só mesmo se fosse o fim do mundo, o grande templo de Jerusalém seria derrubado. Jesus faz um alerta a eles, naquele instante, dizendo: ouvireis de guerras, ouvireis de fomes, de peste, de terremotos. E ele elenca uma série de dores que os seres humanos enfrentam na face da terra. Sim, que isto aconteceria e as pessoas tomariam ciência dessas situações dolorosas pelas quais os humanos estariam passando. Mas ele diz: mas esses são só o princípio das dores. Dizendo que dessas dores materiais que atingem é apenas o princípio, porque outras dores se fariam na face da terra. Então, nós vemos Jesus continuar dizendo algo muito importante a eles. Nós estamos aqui, vejam bem, o texto é do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estamos pensando algumas pérolas desse texto para a nossa reflexão dessa noite. E muitos companheiros estão conosco, a Cíntia dizendo que o som está ótimo, era uma dúvida nossa. Laura Saldi junto de nós, Denise Pasqualini, que bom te ver. São tantos amigos que estão aqui juntinhos para refletirmos do Evangelho. A Tânia, Ana Clara, todas aqui dizendo boa noite e estamos assistindo e refletindo juntas. Então voltemos àquilo que estávamos dizendo. Nós pensamos algumas pérolas deste texto do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que narra a saída de Jesus no templo e a fala dele de que aquele templo não pararia em pé, que haveria um momento em que tudo seria destruído. Entendem os seus que para destruir aquela construção que levara tanto tempo, só mesmo se fosse o fim do mundo. E aí perguntam a ele se haveria um sinal dos tempos do final do mundo, se haveria um momento em que anunciaria a segunda vinda dele, e se haveria algo que mostrasse à humanidade que esse instante estaria chegando. E ele dá sinais dos tempos. Ouvireis falar de guerras, irmãos contra irmãos, ouvireis falar da fome na face da terra, das pestes, dos terremotos. Então, essas condições da terra parece que se acentuariam à época onde o fato deveria ocorrer. Mas ele faz algo ainda a nos dizer: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa iniquidade refere-se ao comportamento humano, e este comportamento humano, que tão ocupado com as coisas materiais, tão preocupado com destruição de templos ou guerras ou construções materiais que representaram e representam, sim, um poder, uma grandiosidade. Ele disse: isso tudo fará com que o aconchego, a presença, o compartilhar, o vivenciar, os laços de amizades ficariam em segundo plano. Era um alerta de Jesus. E é um alerta que nós estamos vivenciando, sim, e cada período de tempo a humanidade passa por essa experiência.
Então valeria alguns minutos de reflexão para nós a respeito deste não ficará aqui pedra sobre pedra, pedra que não seja derrubada. Muitos dos nossos templos representando as nossas tradições religiosas na terra, elas foram edificadas ou levantadas com pedras que representam, na verdade, os fundamentos, os dogmas, os sacramentos de cada uma das religiões. Claro que existem aqueles que são concordes à lei de amor, à lei de Deus, mas existem também aqueles criados pelos homens dentro dos contextos religiosos, e estes não ficariam. Se o Templo de Jerusalém representava a casa de Deus, a grandiosidade para a adoração a um Deus, as pedras foram edificadas pelos homens, orgulho, poder, tudo ali representado. Mas a questão da divindade em si não está restrito a pedras. Muitas vezes Jesus mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele tinha por templo a natureza, o universo. Tudo isso para nós é importante para entendermos, sim, edificações materiais valem muito e representam até a nossa gratidão a Deus. É uma demonstração de carinho à divindade, mas elas não podem ser mais importantes do que o convívio das criaturas que ali estão. Isto é que é importante para nós. O templo de Deus é o coração do ser humano. E nós precisaríamos sempre estar reunidos em nome de Jesus, em nome do bem. E é por isso que ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei. Era o templo que ele necessita para a sua exteriorização, através de outras criaturas. O homem servindo a Deus para com o outro homem. E ele diz do coração que haveria de se esfriar. Então, neste momento, meus amigos, em que aqui estamos refletindo, pensando nos acontecimentos das últimas horas, olha que delícia, minha prima Tânia Baracho assistindo, é uma alegria, Denise Tobias, Antônio Silva, todos juntos. Mas quando nós estamos refletindo, então, a respeito deste momento que estamos vivendo, templos fechados, por conta de um vírus, de uma dificuldade terrena. Os templos fechados, as religiões tiveram que fechar as portas dos seus templos, em benefício das criaturas. Mas e os nossos corações? Se fecharam? Não, muito pelo contrário. Os nossos corações se uniram mais. Os nossos corações se buscaram. Aquela iniquidade que era enganação com a vida, que fez frio em nossos corações nos sentimentos de amor, esses estão desaparecendo, ainda que forçosamente para alguns, no aprender a viver de novo entre os seus. Não mais a rua, não mais os locais de festinha, não mais os ambientes frívolos do mundo. Priorizou-se família, priorizou-se o lar, o aconchego e a presença. Jesus dizia isso, de que havia a necessidade e há muitas vezes a necessidade das dores. Boa noite, Reginaldo, Marli, Carmen, boa noite, meus amigos. Então, muitas vezes, nós estamos necessitados de um freio, porque simplesmente deixamos de cumprir o essencial, que era a convivência fraternal, a amizade, os laços do afeto, a alimentação de carinho, que é o que alimenta a alma. André Luiz tem na sua obra Nosso Lar um capítulo com o título Amor, Alimento das Almas, mostrando a necessidade que temos da amorosidade, desse exercício entre nós. E começamos sim, bem ou mal, diante das dificuldades, exercício de fraternidade, exercício de solidariedade. As pessoas estão se ocupando e se preocupando mais
com outras pessoas. É um primeiro passo, é uma primeira modificação no nosso jeito de ser. Mas Jesus faz um alerta, mesmo diante desses quadros, desses momentos difíceis, ele nos alerta de que aquele que perseverar até ao fim será salvo. E aí nós ficamos questionando, por que até ao fim? E não porque até o fim, pensando em fim do mundo, fim das dores, fim das dificuldades. Será que o que Jesus propunha de reacender o amor nos corações não era para atingir apenas este momento? Voltemos ao nosso exemplo atual. Estamos reclusos, estamos aprendendo a viver de uma forma diferente, resgatando valores anteriores que já estavam esquecidos por muitos. E quando terminar essa fase, seremos os mesmos? Voltaremos aos mesmos comportamentos anteriores? Ou será que em nós alguma coisa mudou? Algum valor a mais surgiu? É isso que nós temos que questionar. Para que estamos passando neste momento essas dificuldades? Há uma razão. Há um para que em tudo isso e não um porquê Deus está fazendo isso comigo. Porque a espiritualidade amiga está permitindo que isso aconteça. Não, não é esse o interesse. A nossa questão é para que eu estou passando por este momento, esta dificuldade. O que eu preciso aprender? O que eu preciso recuperar? Que valores eu deixei em algum lugar? Troquei por valores mais materiais, quem sabe? E isso para nós fica muito mais difícil. A Ângela Ortiz está dizendo, sim, é o momento da transição. Nós sabemos disso. E transição, trans significa ir além. É além daquilo que nós estávamos fazendo. E é isso que Jesus disse, aquele que perseverar até ao fim. Então existe uma finalidade. E nós temos... Portanto, meus amigos, é para a gente pensar sobre isso. Aquele que perseverar até o fim, a finalidade, não desistir, alimentar a fé, pensar verdadeiramente no que pode contribuir, colaborar com a implantação do reino dos céus. Chega de tanta discussão, chega de tanta coisa pouca, vamos ser práticos, cristãos práticos. O que é que podemos fazer para ajudar? Minha mãe, e eu sempre falo da minha mãe, quando estou comentando com os amigos os ensinamentos do Evangelho, ela me dizia, minha filha, não diga o que não presta, porque os anjos podem estar dizendo amém. Então, vamos falar o que é bom? Vamos mudar o rumo da prosa? Quando esta prova estiver ficando pesada, difícil, que as palavras estão começando a ser rudes, agressivas, deprimentes, depreciativas, aquelas que nos fazem mal, que acabam gerando estados de ansiedade, angústia, estresse, medo. Vamos mudar o rumo da prosa. E a Tânia dizendo aqui da minha mãe, saudades da tia Zica. Como é bom, Tânia, lembrar tudo que a tia Zica podia contar, podia falar. Mas é isso, aprendi muito. Aprendi a ter esperança. Aprendi que depois da tempestade vem a bonança e que um dia depois do outro sempre será melhor. Voltando ao nosso texto, quando Jesus faz esse convite, que se perseverássemos até ao fim, nós seríamos salvos. A questão é, salvo de quê? Salvo de quem? Salvo das coisas que poderiam nos conduzir por caminhos errados. Daqueles convites do mundo que muitas vezes nós abraçamos. Salvos da dificuldade que nós mesmos criamos. Por isso, como Vânia coloca aqui, é preciso olhar o lado bom da crise. O planeta está se curando de muitas coisas e nós também. A Valéria então nos diz, que saudade do cheiro da casa da avó Nair.
E a gente tem saudade do cheiro, tem saudade da comida, tem saudade do aconchego, tem saudade da família. E saudade, Valéria, é o amor que ficou. Só temos saudade daquilo que amamos, daquilo que nos fez bem. Ninguém vai ter saudade do que foi ruim, do que fez mal. Então nós temos que pensar nisso, de nos reencontrarmos. Adriana está dizendo, saudade de nós mesmos. Onde nos perdemos? Em que curva do caminho nós nos perdemos de nós mesmos? O convite de Jesus é esse. Volta, acorda, segue, olha para si mesmo, recupera o ser divino que és. Recupera. E assim vamos nos salvando deste homem atual, deste homem do mundo. Nós vamos nos reencontrando como espíritos, filhos de Deus, como criaturas do bem. É isto que Jesus pede. Emmanuel faz um comentário dizendo, aqui não vemos Jesus referir-se aquilo que simbolize o término, que este fim simbolize um término. E sim, é uma finalidade, é um alvo, é um objetivo. A Flávia nos coloca, saudade é sinal que valeu a pena. Com certeza, Flávia. Com certeza, saudade é sim de algo que valeu a pena. E Jesus sabia que valia a pena investir em todos nós. Então, ele nos conhece como espíritos divinos criados por Deus. Sim, nos desviamos muitas vezes do caminho, mas estamos de volta, estamos aqui, estamos juntos para atravessar as nossas dificuldades. O mestre, nesse trecho, ele está louvando a nossa resistência e persistência. Persistir. E é por isso, Denise, que você escreve em reavaliar um todo, mesmo os momentos difíceis, e estamos persistindo na vida. Queremos mudar, queremos fazer diferente, e é esse o desejo. Sim, Rosa, assim somos recuperados, as ovelhas perdidas da casa do Pai. Estamos todos sendo arrebanhados pelo grande pastor, e é por isso que ele diz, no final haverá um só rebanho e um só pastor. Porque este, o final deste texto, se persistirmos até o final, ao final, quando houver esse único rebanho do bem. Jesus não falou em rótulos religiosos, mas o seu evangelho é o evangelho do amor. Então, é ao final do amor, ao final do bem. Esta é a proposta do Cristo para todos nós. Então, ele louva a nossa persistência e nos convida a procurar as excelências do caminho espiritual. Todos estamos revendo, todos estamos olhando o nosso caminho espiritual. Queremos acertar, queremos fazer melhor, queremos não nos confundir mais nas dificuldades da vida, queremos sair deste momento que estamos trilhando no mundo com alegria. Eu garanto que todo mundo aí está com vontade de abraçar todo mundo não quer mais saber de confusão, todos nós estamos querendo, sabe, um dia de sol. Esse dia de sol, esse dia de coisas boas, de céu azul que virá, é o que todos estamos esperando. Mas precisamos colaborar em todos os aspectos, com aqueles que estão desamparados, estão desassistidos, com as criaturas em torno de nós, com o ambiente em torno de nós, para que verdadeiramente haja isto para todos nós. Muitas palavras, diz Adriana, para vários entendimentos, mas Deus é um só, com toda certeza. Não importa o nome que dermos a Ele, não importa como façamos as nossas orações a Ele, Deus é Pai, e é Pai de toda esta humanidade, não faz exclusão de ninguém, por isso perseverar até ao final, onde o bem há de imperar, é o compromisso do cristão com o Cristo, o Filho dileto. Com certeza, nós estaremos então fazendo melhor. As portas do céu
permanecem abertas. Mas ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Precisamos cuidar de nós, melhorar nós mesmos, porque melhore o homem e o mundo melhorará. Cada um de nós, ocupando-nos de nós mesmos, com certeza estaremos colaborando e candidato. Alda, marcando presença sempre. As duas asas do anjo, uma é do amor e a outra é da sabedoria. Nós só alçaremos voos quando as nossas asas estiverem dadas. Às vezes, meus amigos, acontece um cortezinho aí, eu tenho a impressão, mas é coisa dos nossos tempos, né? E é por isso que nós estamos fazendo na intimidade do nosso lar, falando com os amigos, com aqueles que estão conosco toda semana, vários dias da semana, muitos deles, é importante para nós. Vejamos então como Emmanuel reflete no final de sua página, que tem como título Até ao Fim. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Todos nós estamos nesta caminhada evolutiva que nos conduz à perfeição. A nossa perfeição será simplesmente a conquista que cada um de nós estará fazendo dos dons com que Deus nos dotou, colocando esses dons em prática na vida, entendendo como podemos melhorar a nossa vida e a vida daqueles que conosco partilham. Ângela Soldi, boa noite. Leila, amiga, boa noite. É uma alegria estar com vocês. Nessas reflexões, então, vamos lembrar uma historinha. Nós gostamos muito de historinha, vocês sabem disso. Uma historinha bem conhecida de uma grande parcela dos companheiros, mas que vale pela reflexão. Haviam alguns sapinhos que estavam participando de uma festa e tinham um desafio, subir no pau de sebo. E os sapinhos tentavam, pulavam, tentavam, mas não conseguiam. Mal começavam e já desistiam. Cada um deles ia desistindo. Porém, teve um que saltou, se firmou e, embora a plateia ali embaixo estivesse se movimentando, se agitando, ele foi subindo e chegou no topo, chegou no destino que deveria chegar. Então muita gente perguntou a esse sapinho por que e como ele conseguiu esse feito quando os outros não conseguiram. Só então ele deu sinal que não ouvia. E foi graças a não ouvir o que aqueles outros do brejo falavam, que era: você não vai conseguir, não adianta tentar, desce já daí, você é muito fraco, isso é para os fortes. Então, como ele não ouvia as palavras de desestímulo, ele acabou chegando no ponto que precisava chegar. A humanidade tem disso. Muitas vezes queremos numa empreitada fazer uma melhoria em nós mesmos, ou na própria vida, ou colaborar com a vida em torno de nós, e somos desestimulados por muitas pessoas. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até ao fim onde o bem estará implantado, este será salvo. Façamos ouvidos de mercador. Não tenhamos atenção com palavras que não merecem o nosso pensamento. Que nós possamos, sim, meus amigos, e já partindo para o nosso encerramento desta noite, agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo aos amigos que aqui estão conosco nesse instante, participando,
nós queremos deixar um poema lindíssimo. Porque embora nós tenhamos consciência do convite de Jesus, muitas vezes na nossa fragilidade ainda ficamos pedindo a intercessão dele todo o tempo. Natural. Não nos sentimos muitas vezes fortes o suficiente, corajosos o suficiente. Não nos sentimos capazes muitas vezes. Mas Jesus disse, aquele que perseverar. É preciso perseverar no bem. É preciso perseverar na força. É preciso perseverar na fé. É preciso perseverar nos bons pensamentos para que tudo possa melhorar, tudo possa se acalmar em nós e em torno de nós. Então lembremos aqui um poema de João Cabete. Eu especialmente gosto demais de João Cabete, aqui do Vale do Paraíba, já desencarnado, espírita, que tem como título exatamente Fim dos Tempos. Porque há um tempo de iniciar alguma coisa e há um tempo de terminar essa coisa, o que não necessariamente significa um fim de mundo. Isto tudo vai continuar. E se estivermos com Jesus, continuará com certeza, de uma forma mais positiva. Fernanda Naldi, agradecemos você. Os alunos de passado estão hoje junto conosco do mesmo jeito. Então vamos refletir, encerrando a nossa fala desta noite. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que a sua alegria esteja em nós, hoje e sempre. Muita paz, muita luz, muita alegria no coração e com a graça de Deus, amanhã estaremos aqui neste mesmo horário. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.